Olá, eu sou o Ludgero Neto e este é o Theo Mediacast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Comigo novamente o pastor Fernando Hamilton Costa, pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, que está sempre aqui do meu lado para me ajudar a render essa conversa e usar sempre de um tom pastoral, cuidadoso, para abençoar a vida de todos aqueles que nos acompanham. Nós vamos para a nossa abertura e vamos voltar para falar de um assunto muito importante. Como pastores e líderes devem ser cautelosos e aprender a tomar decisões em favor da igreja, em favor do reino e de Cristo Jesus. Nosso convidado está aqui do lado e eu vou apresentá-lo assim que voltarmos da nossa abertura. Como eu prometi, promessa é dívida. Está conosco aqui o Rodrigo Marim, que eu tenho a liberdade de ser amigo dele e chamá-lo de Digo, né? Então pode ser Digo aqui também, né, Digo? Pode ser. Se não podia, agora, Pode né? ser. Agora é já tio foi. Fernando de um lado, Digo do outro. Antigamente era Diguinho, agora já é um Digão já. Passou o tempo, né? Mas Rodrigo é de Atibaia, membro lá da Primeira Igreja Batista de Atibaia, foi lá que nós nos conhecemos e temos uma boa amizade. E ele tem já há bastante tempo trabalhado nessa área de decisões, principalmente unindo a experiência que ele tem no trabalho dele, na atividade dele secular e com, obviamente, a caminhada dele, a jornada dele como crente no Senhor Jesus e os seus estudos até mesmo na área de teologia voltados para essa parte, esse foco de tomando decisões como pastores e líderes, decisões difíceis, né? Com certeza. Digo, fala mais um pouquinho de você para os nossos ouvintes, conta para o pessoal o que eu falei da sua caminhada, um pouquinho do que você tem feito e trabalhado nessa área sobre tomando decisões como líderes da Igreja de Cristo Jesus. Ok. Eu sou Rodrigo Marim, de nascença, e Digo, para quem, depois de um minuto de conversa, já é Digo já. Então, beleza. Então, fiquem à vontade. A ideia é que eu sou um cristão tentando acertar o alvo, né? Então, sou contador por formação, a minha vida toda fui auditor, sempre trabalhei com fraude financeira e lavagem de dinheiro, na prevenção dela, deixar bem claro isso. Pô, eu ia pedir uma ajuda, já não vou Exato. pedir Não, mais. misericórdia. E há uns 12 anos atrás, fui buscar a minha qualificação no mestrado, e aí eu fui apresentado às tomadas de decisões, né? Então, quando eu fiz o meu mestrado em tomada de decisão gerencial, eu falei, por que não ajudar a igreja brasileira com o que eu aprendi na academia, com alguma ferramenta que não é uma ferramenta inspirada, não é uma ferramenta sacra, mas os pastores e líderes podem se apoderar dela para que ajudem no dia a dia da condução ordenada das ovelhas, que é o que os líderes devem fazer na igreja. Então, desde lá, a gente tem andado com isso, tenho ajudado a igreja local. Na nossa igreja, nós temos o servo preparado, né? Um dos cursos. Temos um curso específico para pastores. O Servo Preparado é um curso que a PIBA oferece para pastores do Brasil inteiro. Isso, nós temos... Na verdade, a gente tem liderança eclesiástica, gestão de pastores, igreja, pastoreio, líderes, presbíteros, diáconos. E isso nós temos lá um grupo de pessoas na nossa igreja que colabora com disciplinas que basicamente são da sua afinidade. Então, eu vir aqui falar de decisão é o dia a dia. Então, você pega esses temas que são fluidos para alguns para ajudar no dia a dia da igreja local. Fora isso, também sou tesoureiro de um ministério chamado Pregue a Palavra. Então, lá atrás, eu me senti um vocacionado. E fui falar com o meu pastor, falei, eu vou para o ministério. Ele falou, você ganha dinheiro, você tá bem alocado numa multinacional. Fica do lado de cá. Tem muita gente já do lado de lá. Fica você ajudando atrás da cortina e sustentando quem precisar. Então, desde lá, eu sou um vocacionado frustrado, que não fui para campo, mas
ativo no dia a dia Cuidado que da você fala que o igreja. Senhor te transporta para lá, mas já. Ativo no dia a dia da igreja de Sim. Cristo. Entendendo o reino de Deus uma coisa muito maior do que as paredes da minha denominação em si. Né? Até porque uma coisa que é importante lembrar, né, Diego? Nós não temos na igreja evangélica, ao redor do mundo, essa visão mais de clero e de leigo. E, infelizmente, a gente acaba culturalmente transportando. A gente acha assim, Fernando é pastor, então Fernando tem que fazer várias atividades da igreja. Quase que a gente diz assim, pastor Fernando tem que orar todo dia. Isso eu mesmo. sou até crente, mas eu não tenho nem que orar todo dia. E muito menos servir em ministérios. Então, você mesmo não tendo ido para o Ministério Tempo Integral Pastoral, você entendeu sua vocação também, Exato. servindo a igreja constantemente, diariamente. Isso. Eu tenho 2 preocupações, que basicamente são minha família e a igreja. Eu vivo igreja, eu respiro igreja, eu discuto igreja diariamente. Você conviveu com a gente o tempo todo. E isso é interessante porque faz a gente ter uma reflexão do que efetivamente é o reino. Mas por isso que eu brinco que eu só estou tentando acertar o alvo. Não é nenhum grande serviço, mas a gente tenta no dia a dia fazer isso. Fora, eu ajudo na congregação da nossa igreja, que é uma congregação pequena, uma congregação já quase numa beiradinha rural, lá em Atibaia. E aí é o que você falou. Numa igreja pequena, você faz o que tiver para fazer. Então, eu também sou exposto a algumas coisas que, se eu estiver na minha igreja grande, com muitas pessoas, às vezes eu não tenho essa possibilidade. Sim. Dá para você, na sua experiência, de ver que tem pessoas com vocações de áreas diferentes. Eu penso assim, por exemplo, não é que eu não saiba fazer, eu conheço muita coisa, leio muito e, se for preciso, vou fazer qualquer coisa. Mas agora, assim, não é uma propaganda denominacional, né? Mas no sistema presbiteriano, nós temos um conselho de presbíteros. Então, como vocês têm uma equipe pastoral, normalmente eu descanso muito mais que as questões mais administrativas sejam feitas por pessoas que normalmente já estão acostumados em gerenciamento, em finanças e tal. Não é a minha formação. Exato. A minha formação não quer dizer que eu não possa fazer isso. A gente tem até, na denominação nossa, às vezes tem dificuldade, pastor que está lá no campo missionário, ele faz tudo. Ele faz ata, ele cuida da conta na igreja, ele faz tudo. Daí, quando ele vem para uma igreja grande, tem dificuldade. Fala, mas a pessoa não vou abre fazer nada, mão. né? Mas é porque ele está acostumado de limpar o banco, a fazer a ata da reunião, ele faz tudo. E havia uma revista, quando eu estava no seminário, da Juerp. A Juerp acabou, né, que eu saiba, não existe mais, que era publicações da Igreja Batista. Eu acho que chamava Administração Eclesiástica, não sei se você ouviu falar nisso. Era uma revista, acho que trimestral, e eu achei interessantíssimo. A nossa igreja não tinha, a nossa denominação não tinha, e ela trazia assim, na revista, essa revista, ela falava desde fazer ata, contabilidade, importância de observar as leis, porque tem igrejas que acabam falhando nessa área, porque elas não têm a menor ideia de que elas precisavam estar adequadas às leis, seja trabalhistas, sejam... Enfim, não é só trabalhista, em qualquer área. E então a gente tem... Às vezes o pastor tem que fazer de tudo. Às vezes você tem uma equipe onde pessoas diferentes fazem coisas diferentes. Até porque você tocou num assunto importante, que eu acho que vai muito com o que eu digo também, tem praticado e ensinado, é a questão de que você tem que olhar a palavra igreja de uma forma imediata, ela lida com 2 lados de uma mesma moeda. A igreja é um grupo de pessoas que se reúne porque são chamados por Cristo, são servos e servas de Cristo Jesus, e tem uma estrutura chamada eclesiástica, que são pastores, presbíteros, diáconos, líderes que conduzem aquele pequeno grupo chamado igreja local. Mas a partir do momento que esse grupo se torna formal, se organiza, pelas leis do nosso país, essa igreja, para ter uma conta no banco, tem que ter um CNPJ, tem que ter uma prestação de contas até mesmo pública,
tem que ter... Tem que contratar o escritório de contabilidade, isso, obrigado então, por lei. tem e tal. todas as leis e que, querendo ou não, muitas vezes, e até o pastor de uma igreja menor, como o tio Fernando estava falando, ele tem que fazer uma parte de gestão econômica, civil, de organização, e isso demanda muito dele, né? Isso. Eu acho que é o primeiro afã de um ministro de verdade que vai para campo, ele quer o resultado imediato, ele quer conversão de almas, ele quer... Claro. Então, sim. não é pouco comum, no nosso Brasil, ter uma rádio evangélica pirata. Porque o que ele quer é proclamar o reino. Agora, lei, concessão, 12 anos para alguém te dar uma licença para ter uma rádio, isso a gente fica depois pensando. E confunde com cerceamento de liberdade religiosa. Exatamente. Nem sempre não é. Nem sempre então, por isso que a primeira decisão que ele tem que fazer é o seguinte: vou servir ao reino, só que de uma forma legal. Então, ele precisa, sim, ter algumas diretrizes que vão nortear o dia a dia dele para alcançar almas, só que quando ele também for ao cartório falar, só para você ter uma ideia, você aqui é uma das únicas igrejas que tem as suas atas em dia. Só para você ter uma ideia. Já escutei isso. Então, esse é a mesma forma de proclamar o evangelho sem ser com o evangelho. Muitos anos com atrás, a sua gestão e o seu caminhar de vida. Muitos anos atrás tinha um colega que reclamou que a polícia tinha na igreja dele para proibir o culto. Falei, mas o que aconteceu? Nós estávamos fazendo vigília e aí os vizinhos começaram a reclamar. Falei, mas cara, o que vocês estavam fazendo vigília? Não, a gente estava tocando, estava louvando. Mas cara, 2 horas da manhã, tem lei do silêncio. Sim. Quer dizer, ninguém está proibindo você de exercer sua religião. Mas... uma coisa é proibir você de reunir, de você orar. Outra coisa é você fazer barulho num certo horário. Isso você não pode falar que é cerceamento da sua liberdade religiosa. Não posso dizer isso. Exatamente. Tem horário para todas as coisas, tem o que fazer. E né? o ponto nas decisões são esses. Porque se você fala, eu decido proclamar o evangelho, aí você vai ser sempre o perseguido da turma. Porque você vai achar... Eu tenho o meu sogro, ele é gaúcho, e ele sempre que é uma blitz para o carro, ele fala assim, a polícia me atacou. A polícia não atacou. Isso é gaúcho mesmo. A polícia está fazendo o trabalho dela. Se você for um cidadão que cumpre com seus direitos ali, com o seu dever, e tiver tudo em dia no seu carro, ele vai falar, senhor, continua sua vida normalmente. Mas é uma cultura da perseguição. E, na verdade, se você seguir toda a regra, não tem como discutir. Você está seguindo. Né? Então, esse é o ponto. É que Pedro fala, né? Nós temos que viver uma vida cristã de tal maneira que as pessoas não tenham do que falar contra nós. A não ser quão quando falam do difícil hoje está isso, porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço de ser... Como eu falei, eu sou cristão contador, cristão pedagogo. Não, eu vou ser um contador. Ué, o contador, numa escala profissional, tá lá embaixo. Porque no Brasil, nos Estados Unidos, você ser um CPA, que é o contador deles, é um prestígio gigantesco. No Brasil, é o cara que faz o jeitinho pra tudo. Foi onde o Capone caiu, né? Exatamente, né? E isso daí, pra gente, eu falo assim, quando eu tô em sala de aula, dando aula pros meus alunos, cabe a gente mudar esse tipo de postura. Mentalidade, né? Cabe a gente mudar. E da mesma forma, eu não faço proselitismo religioso dentro da minha sala de aula. Dentro da minha sala de aula, eu sou um profissional contábil. Mas quantas e quantas vezes, ao final da aula, eu falo assim, o que aconteceu ali naquele pedacinho de aula? O senhor falou uma coisa. É isso. É porque quando a gente proclama e decide falar de Cristo, as coisas acontecem. E você, até mesmo nessas entrelinhas, as pessoas escutam e falam assim, peraí, tem alguma diferença ali. Você falou, a gente começou, então, dando uma visão geral, e a gente já está tocando, na verdade, em vários pequenos pontos, que principalmente a gente está falando sobre testemunho, caráter e fazer as coisas de forma correta. Acho que a gente pode entrar por isso, mas eu queria, para a gente ser um pouquinho, tentando aqui ser um pouquinho mais didático, e curiosidades minhas, obviamente, né? O apresentador do programa traz as suas curiosidades. Eu tenho esse privilégio. A pauta é própria. Eu e o tio Fernando, nós somos os curiosos aqui. Uma das primeiras coisas que eu tenho ouvido muito, e alguns anos atrás, eu ouvi num outro podcast
com um pastor, um podcast, quem estava falando era o Ricardo Agreste, e o assunto era fantástico, porque ele estava falando sobre gestão de tempo, administração de trabalho, sobre burnout de pastores. E ele mostrou de uma forma muito clara que um irmão da igreja que trabalhava nessa área de gestão, de equipe, de estratégias, foi conversar com os pastores e mostrou por A mais B que estava todo mundo cansado, esgotado, mas que os pastores não conseguiam montar uma agenda de trabalho de 10 horas de trabalho semanal. Ou seja, pastores se dedicam o tempo integral, mas quando eles foram ver, pôr e montar uma agenda, eles não conseguiam, até mesmo porque talvez não sabiam. E ele começou a treinar a equipe dele nesse sentido para que a gente gastasse energia nas coisas certas e não ficasse esgotado, tendo que ser afastado e ter licença o tempo inteiro por causa de burnout. E a gente escuta que pastor está em burnout o tempo inteiro. Alguns pastores a gente vê assim, houve uma história que o pastor teve um problema de burnout, estava esgotado, foi afastado. 2, 3 anos depois a gente escuta que aquele mesmo pastor está com o mesmo problema. Sim. Então uma das primeiras coisas que eu queria ouvir de você, Diego, pedir para você ajudar a gente, é falar a administração do tempo. Como o pastor pode melhorar a sua dedicação ao serviço de Cristo, da palavra, da oração, do pastoreio, aprendendo uma boa gestão de tempo? Ok. A ideia é a seguinte: se você, como gestor ordenado das suas ovelhas, você vai se dedicar ao ministério da palavra, você vai se dedicar a cuidado das ovelhas. E ao ministério da oração. Isso quando chegar na fila do céu, é por isso que você vai ser cobrado. Se o IPTU... preciso me lembrar disso. Se o IPTU está atrasado, se o pedreiro não foi pago no final da semana, tudo isso, na minha visão, pode haver cobrança. Por uma igreja pequena, que aquele pastor precisa ser o multiuso. Mas, como o senhor disse, na nossa igreja, o pastor não tem a senha do banco. Porque ele não quer. Não, ele é o presidente da igreja. Porque ele tem outras preocupações para fazer. Eu não tenho. Ele não tem acesso ao saldo, mas a gente reporta para ele os relatórios financeiros como estão. O acesso ao saldo é uma coisa. Relatório financeiro, toda a igreja tem. Prestação de conta, toda a igreja tem. A questão do que a gente vai chamar na nossa igreja, o compliance, toda a questão de transparência nas contas, é tranquila. Uma igreja 5,5 já tem essa transparência, né? Mas o que a gente precisa entender é isso, que o pastor ele tem um chamado diferenciado. São tarefas diferenciadas em todo um time de gestão da igreja. Então, o que a gente faz na nossa igreja é que a gente tira essa carga administrativa das costas do pastor para que ele tenha mais tempo para o ministério da palavra e para cuidar das ovelhas. Porque isso é uma coisa que eu também tenho. Agora, eu sou da turma antiga, né? Na nossa igreja, o pessoal às vezes fala que eu sou um dinossauro. E eu acho que sou um dinossauro, não tem problema não. Às vezes, tirando Sauro Rex, às vezes eu sou daqueles pequenininhos que não faz muito coisa. Mas eu, assim, sempre entendi na minha vocação que eu fui chamado para ser pastor. Eu sou pastor. Como pastor, eu tenho que fazer... Se eu precisar pensar uma ferida, eu vou lá, eu vou passar o que eu achar que eu devo passar, vou cuidar, vou estancar o sangue e tal, fisicamente. Se não for... Mas eu penso assim, eu tinha um colega que o dia de folga dele, não adiantava ligar para ele. O pessoal da igreja falou, um dia alguém teve uma crise, ele ligou, a própria esposa atendeu, falou, não, ele não vai atender que hoje é o dia de folga dele. Eu não consigo ver isso, porque se eu tenho um chamado para o ministério, eu sou pastor 24 horas. Isso. Eu tenho exemplo no avô desse menino aqui. O avô desse menino é um pastor precioso. Então, é pastor, claro, você vai ficando mais velho, você vai diminuindo e tal. Quando ele... Na nossa igreja chama jubilar. Quando ele jubilou do ministério, estava jubilado, aposentado, ele mudou para uma casa de praia que ele tinha conseguido montar, construir um terreninho lá, fez a casinha, foi para lá. Chegou no final do ano, ele foi no presbitério dele e falou assim, eu quero licença que eu quero abrir uma igreja aqui na região. E foi, e evangelizou, e abriu, foi atrás, ele tinha financiadores. Outro dia nós falamos sobre isso, você procura aí
Nos outros programas. podcasts e tal. E daí ele foi. No final do ano, ele entregou uma igreja montada para o presbitério, com propriedade, porque ele tinha amigos a vida inteira e tal, pessoas. Ou seja, mais de 70 anos de idade. Entregou. Porque quando a gente é pastor, um outro amigo que eu amo de coração, ele está em Botucatu, já é idoso, e ele falou uma vez assim: a nossa denominação tem uma carteira que a gente faz anotações da nossa vida eclesiástica, né? E aí, quando a gente termina, jubilado, a gente manda essa carteira e eles fazem um relatório a partir da carteira. Ele falou assim: a carteira eu posso até entregar para o presbitério, mas o cajado só devolvo para Jesus. E para mim é isso. Agora, quando nós temos essa visão, o que é importante, e é isso que eu creio que nós estamos falando aqui, nós temos coisas para serem resolvidas e tem tarefas administrativas. Quando você tem uma equipe, sejam presbíteros, sejam pastores auxiliares, não importa, né? Cada um no seu sistema. Então, quando você tem essa equipe, aí então nós precisamos cuidar disso que você está falando. Exato. Precisamos aprender a trabalhar para ser mais eficientes. Mas muitas vezes o pastor ele prefere pagar IPVA, IPTU e aluguel do que preparar estudo. Porque é uma ótima ferramenta para suprir a incompetência. Bom, mas aí nós estamos falando. Eu acho que esse sim é um assunto para um outro podcast. Então, mas assim, é verdadeiro. É o assunto desse podcast. Então tá bom. Então, assim, ó, a ideia é se você se infla de atividades administrativas, não vai sobrar tempo para o que é essencial. Tá certo. E o que é essencial é o que vai ser cobrado lá, como eu brinquei. Em Atos 6, né? Ele precisa fazer aquilo. Aquela se a gente for falar no mundo dos negócios, é a primeira e o segundo e o terceiro skill que aquele profissional deve ter. Tá certo. Né? Mas hoje o que tem acontecido é isso. As pessoas têm preferido ser gerentes, ser gestores. Ele não é mais um pastor, ele é um CEO daquela igreja. E os indicadores de performance também têm sido distorcidos. Porque na matemática de Deus, nunca que quantidade de membros será indicador de performance. Tá certo, concordo. Na matemática de Deus, nunca que quantidade de entradas financeiras para aquela empresa será indicador de performance. Mas ainda a gente tem um mau hábito de, quando eu chego com o Lugero e falo, como você tá lá? Minha igreja era de 40, foi para 70. Só que pode ser 40 picaretas para 70 picaretas. Não é, tá, Lugero? Mas a ideia... Esse é o seu amigo que você falou. Mas a ideia é que os indicadores de performance de Deus pode ser: eu chamei aquele pastor para ter uma igreja de 7 membros por 30 anos e ele ser pleno como o chamado de pastor dele. Muito bem. Ele entendeu que ele não precisa guinar na carreira de pastor. Ele precisa simplesmente ser chamado para ser pastor. Eu li uma vez uma história de um pastor puritano na Inglaterra, e foi uma das que mais me marcou, exatamente porque foi uma fase onde eu estava num trabalho ministerial e era uma exigência, havia uma exigência externa, nem da igreja, externa, de que eu apresentasse um relatório e um projeto de quantos membros cresceriam por ano e de como aquela igreja, que era uma igreja pobre, adquiriria independência financeira. Ou seja, simplesmente que eu me tornasse um gestor financeiro e criasse um marketing para aquilo. E aí eu fui ler esse livro que fala de várias histórias dos pastores puritanos e contava a história de um pastor que ficou 25, 30 anos numa cidade da Inglaterra. E ele chegou e saiu com 3, 4 famílias naquela igreja. O próximo, quando ele se aposentou, veio um outro jovem. E o que o jovem fez? Foi ler o diário devocional do mais velho. Nossa. E descobriu que aquele homem era um homem que pregava o evangelho todos os dias em praça pública, visitava todos os crentes, se dedicava horas à oração e todo mundo da cidade, mesmo sem converter, sabia do excelente testemunho daquele pastor. O jovem decidiu, farei o mesmo. E aí conta esse livro, né, e o historiador, que é uma cidade de 5 mil habitantes, passados 5, 6 anos, a igreja tinha 3 mil membros. E o historiador faz a nota de rodapé dele, fala assim, não é o número de membros, mas é o caráter de fidelidade a Deus e a sua palavra. No momento que Deus quiser
ele dá 1.000 membros, no momento que Deus quiser, ele tira 1.000 membros. O importante é que o pastor seja fiel naquilo. Então, aquilo me marcou extremamente positivamente. E eu vejo que isso também, você entrou, e até você falou dos picaretas aí, mas até de um tom mais leve, né? Eu não tenho um tom mais leve, não, o Diego me conhece, mas às vezes eu tento puxar. Muitas vezes você está falando assim, você tem 30 membros que estão sendo mal alimentados na palavra, subnutridos espiritualmente, você não está se dedicando a se preocupar se eles estão tendo vida de oração, a vida familiar, educando bem seus filhos, e daqui a pouco você, ao invés de ter 40, você tem 70 no mesmo estágio. Ou pior, porque alimentou, vai dividir por 70 agora. Então, alimentou mal e vai alimentar mal mais gente. Então, como um pastor que está nos ouvindo, e um membro de igreja está nos ouvindo, de repente ele não é por má fé. Ele não está pagando IPVA para não ter que preparar o sermão de domingo. Mas como alguém que está nos ouvindo e está, assim, sem saber como administrar as diversas tarefas, quais são orientações, conselhos para que ele possa segurar a onda, rever o que ele está fazendo e mudar as suas práticas? Ótimo. Eu acho que, primeiramente, os pastores devem buscar uma liderança crível. Uma liderança crível não precisa necessariamente ser um 20 homens. Ele pode começar com uma pessoa. Mas aí, só desculpa, já atrapalhei você, mas o pastor tem que ter disponibilidade de abrir mão do seu poder. Isso. Porque às vezes o cara não admite isso. Eu não, tem um ano que é melhor do que eu na gestão financeira. Mas não, sou eu. Mas aí vai muito quando você tem a gestão ordenada das ovelhas, você sabe exatamente a ovelha que vai querer te dar uma cabeçada. Você sabe exatamente a ovelha que precisa daquele alimento ou outro. Então, você sabe que dentro de um mundo que é as 4 paredes da igreja, você não vai ser unanimidade em todas as pessoas. Mas o que você precisa conhecer é conhecer o seu rebanho. Tá certo. Então, assim, e muitas vezes o pastor, ele está distante do rebanho, ele não sabe o que o seu rebanho espera. Mas lembrando também que o rebanho, muitas vezes, é um rebanho nécio, que não é o que espera, não é delivery de um tipo de alimento, mas é aquela questão de você misturar, às vezes tomar um chá de boldo e às vezes você vai ser menos pesado, menos incisivo na fala. Mas a primeira coisa é isso, buscar líderes que vão colaborar com o seu ministério, sabendo que não é depois de 2 meses o cara vai te passar a perna. Por quê? Porque temos papéis diferentes. E quem é o pastor da igreja é Jesus. Então a gente não tem que ficar muito preocupado com esse negócio de passar a perna, a não ser que a gente se fraqueje e faz uma bobagem. Mas aí, se houver alguém em rebeldia realmente levando uma insurgência contra o seu trabalho, agir biblicamente. Né? O pastor da igreja sempre vai ser a referência do que a gente está dizendo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Então, a gente estava falando e o que me chamou a atenção foi essa expressão que você usou, e até porque citando o nosso querido e amado pastor Antônio Mendes, né? Sim. Pastor Mendes, ele sempre usa essa expressão. O que você considera uma liderança crível? Quais são as características também nesse primeiro passo de conselho, mas ele é muito importante. Encontrar pessoas para dividir as tarefas com você. Quais são as características que você acha que precisam ser encontradas para escolher essas pessoas? Na verdade, você precisa achar pessoas que querem dividir o fardo do ministério. E aí você pode falar, não, mas você está dizendo, o ministério é um prazer. Claro que é um prazer, mas existem N ponderações no ministério que são o chá de boldo, o giló do ministério, que você não é de fácil
degustação. O pimentão do ministério. Você come ele agora, é gostoso. Vai conversar com ele a tarde toda, o dia todo, a semana toda. Então, um líder crível, na minha visão, ele é uma pessoa com um coração ensinável. Então, ele não é perfeito, né? Uma pessoa disposta a servir e também uma pessoa que entende o reino acima de tudo. Aí, pode vir a outra pergunta. Onde que eu acho esse cara? Mas eu posso falar aqui um exemplo bíblico, que claro que você conhece, mas está na base do nosso sistema de governo. Moisés, quando estava lá, e foi gozado, né? Às vezes a gente fala que sogro e sogra não é... Mas o sogro dele falou assim, rapaz, você não vai aguentar. Escolha lideranças dentro do povo, capitães de 10, de 100, de 1000 e tal, e tudo. Quando a coisa ninguém conseguir resolver, traz para você. Isso. Porque o que ele fez? Ele escolheu essas pessoas, algumas vezes ele pedia para o próprio pessoal, né? O próprio povo, escolham aí da sua tribo um que vocês conheçam, que pode... E ele foi dividindo essa tarefa imensa. Num tom semelhante a esse, já no Novo Testamento, no livro dos Atos, nós temos o registro quando se escolhem, se ordenam os diáconos para que eles cuidassem das mesas, das viúvas, dos órfãos, para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e à palavra. E depois o apóstolo Paulo ainda instrui a Timóteo e a Tito a estabelecer presbíteros em cada igreja. Sim. E uma coisa que eu acho essencial, não escolham líderes bajuladores. A oposição é necessária, né? Eu tenho certeza que em algum momento o meu pastor, o pastor Mendes, vai escutar isso aqui. Ele sabe o quanto eu era oposição a ele. Eu era um dos principais opositores em ideias. Sempre, pela minha característica da auditoria, eu sempre tenho uma visão apocalíptica. Sempre vai dar errado. Eu posso te dar qualquer coisa que vai dar errado. Eu vou passar um termo assim que eu usava no tempo de minha federação de mocidade. Tesoureiro tem que ser chato. Exato. Se não for chato, e não aí serve. eu sempre levantava isso pra ele. Já pensou nisso? Já pensou naquilo? E a palavra- só que nunca desleal. Isso, claro. Lealdade. A palavra oposição que você falou assim, eu sempre fui um dos principais opositores dele. Tipo assim, eu sempre questionava as ideias, Exatamente. revisava e tal. Mas eu posso falar também, eu sei do seu amor pelo pastor Mendes e a lealdade. Oposição quanto e a ele. lealdade. É leal até embaixo d'água. E leal à causa de Cristo Principalmente. e leal Sem dúvida. ao meu líder, que eu sei que ele espelha a causa de Cristo. Tanto que quando os homens levantavam contra Moisés, o Senhor pesava a mão em quem levantava. Exatamente. Né? Então, a ideia básica é essa, mas uma oposição saudável, uma oposição também cristocêntrica, vai abrir os olhos, às vezes, do pastor que se dedica ao ministério da palavra, à gestão ordenada das ovelhas e à oração, que ele não tem essa visão do todo fora das quatro paredes. Então, já pensou nisso? Já pensou naquilo outro? Legal. Isso pode vir de mim ou de qualquer um de nós ali que estamos nesta oposição em amor. Oposição cristocêntrica, se a gente pode dizer isso. Agora, o que Deus dá na sua mão para fazer, você tem que fazer, porque a questão de que o Ludier Neto estava dizendo no começo, que a gente não pode ter covardia. Até abrir o texto de Timóteo, que Paulo fala, o Senhor não nos deu espírito de covardia. Claro, o texto aqui está falando de pregação, mas não é só... Eu sei muito bem pelo contexto que não é só pregação. Ele estava sendo contestado dentro da igreja por sua liderança, o jovem Timóteo, né? Sim. Então, nós precisamos... O Senhor colocou... você foi missionário, está lá numa cidade de 300 pessoas e a sua igreja tem 5 pessoas. Você tem que ir no cartório, tem que abrir, você tem que assinar a ata, você vai ter que abrir a conta no banco, você vai ter que gerir isso tudo. Então faça, mesmo que você não goste. Né? Agora, quando você tem uma equipe, um grupo... Há anos atrás, recebemos aqui um preletor americano, num congresso que houve na editora que eu fazia parte da administração, chamado Sitema. O Sitema tem um livro chamado Coração de Pastor. E o Sitema, na igreja presbiteriana dele, ele aplicou o princípio bíblico que muitas igrejas presbiterianas não têm. Ele chegou para a igreja e falou o seguinte, está aqui, Atos 6. Então, quem vai cuidar da parte econômica, patrimonial e financeira da igreja são os diáconos. E os presbíteros comigo vamos pastorear palavra e oração. E diz que foi um choque. Durante um ano ele preparou a igreja e falou, a partir de agora, nós vamos assim, quem quer trabalhar com a parte econômica, patrimonial e financeira são os diáconos. E os demais vão ser pastores comigo.
E ele disse que 2 presbíteros, porque na denominação presbiteriana, muitas vezes se vê como degrau, né? Você primeiro é diácono, é um ofício menor, você é um sargento, e depois você fica presbítero, você já é um oficial. Mas isso é imaginação, não é princípio bíblico. Nem para nós, nem na nossa confissão, mas alguns pensam assim. Ele falou que 2 presbíteros falaram, pastor, nós gostamos da parte patrimonial e financeira. Então, nós vamos abrir mão do nosso mandato e pedimos ao senhor que o senhor submeta a Assembleia para decidir se nós podemos ser diáconos, porque nós queremos ser diáconos. Sim. Princípio bíblico, claríssimo. E ele implantou isso na igreja. Eu não sei, nunca mais escutei, mas é isso que ele colocou e o livro fala sobre a função ministerial, pastoral que nós temos. Com certeza. E o outro ponto é, caso a sua igreja não tenha uma pessoa, não tenha um líder, uma família que você pode ser esse esteio junto com você. Primeiramente, você deve orar. E segundo, pregar a palavra. Isso. Pregue a palavra. O Senhor providenciará. Porque o Senhor vai mover quem está sentado falar, eu preciso ajudar esse pastor. Então, não existe nada que o ministério da palavra não possa transformar. Tá certo. Então, ele pregando a palavra ali naquela igreja, onde a princípio não tem líderes, vai ter o surgimento de novas pessoas a ajudar. Afinal, o senhor converte até contadores. Exatamente. Bom, você falou então sobre o líder crível. E quais são outros passos, então, para a gente continuar? Tipo assim, como enxergar? Meu tempo está errado, estou tomando decisões equivocadas. É aquele pastor, e aí eu cito com tranquilidade, uma vez um pastor da minha idade, ele era pastor auxiliar na igreja, que meu pai era o pastor titular. E ele comentando, não, porque conversando a equipe pastoral, meu pai virou para os seus auxiliares e falou assim, eu nunca tirei folga, mal tiro férias, por que vocês estão querendo dia de folga, dia que você quer? Aí ele estava achando bonito aquilo, falou assim, bom, agora eu que sou filho do pastor, vou te dizer. E o dia da família? E as férias com a família? E o tempo que os filhos não estão mais na escola? Eu, quando tinha férias escolares, passava o dia na igreja com meu pai. Né? Então, como fazer isso? Quais as decisões da gestão do ministério, do tempo, nessa perspectiva? Eu acho que o pastor, ele deve, acima de tudo, ser um defensor da sua própria família. Não é pouco comum também o pastor, até mesmo como o senhor falou, não acho errado a segunda-feira ser um tempo para descanso, só que se eu liguei para o meu pastor numa segunda-feira, já é um telefone vermelho, ele já vai atender, eu sei que ele está descansando. Então, se eu liguei para ele na segunda-feira, se o Digo está ligando, algum problema é. Que não pode aguardar ou que não pode ser tomada numa alçada inferior. Sempre vai ter alguém que não tem desconfiança, mas a maior parte A maior sabe. parte, sim. Né? Então, mas uma questão da boa gestão, por exemplo, que eu estava pensando aqui, do cara poder ter questões práticas, pelo menos você não precisa abrir seu e-mail e desligar as redes sociais. tranquilo. Se alguém ligar é porque é importante. Exato. E o ponto 2 é, o pastor precisa de um descanso. O trabalho do pastor é exaustivo. É exaustivo ao ponto de chegar a um burnout. Ele pode ser prazeroso? Ele pode ser prazeroso. Mas ele também é exaustivo muito mais na parte mental. Então, a minha ideia é, ele precisa de um descanso, ele precisa tomar boas decisões para que isso aconteça. Ele também precisa ensinar a igreja que isso é importante. Tem um pastor muito amigo meu, querido, o reverendo Antônio Cristiano, e ele conta, dando risada, a menina dele, acho que tinha 6, entrou na escola, primeiro ano, e aquela apresentação da escola, né? E aí a professora perguntou, entre outras coisas, perguntava para cada aluno, seu pai trabalha no quê? Meu pai... Quando chegou e perguntou para ela, falou assim, seu pai trabalha no quê? Ela falou, não, meu pai não trabalha, ele é pastor. Exatamente. Que é igual quando perguntam para mim, você trabalha ou só dá aula? Não. Só dá aula. Só dou aula. É para perguntar para mulher. Exatamente. Você não faz nada, né? Não Você é faz dona nada. de casa, você não faz nada. Eu ouvi uma dessa, uma certa vez eu fui fazer o batismo do filho de um amigo meu. Ou seja, você já não escandaliza com isso, né, Diego? Não, porque eu hoje sou não presbiteriano, mais. eu batizo criança. Então,
Não para salvar a vida da criança. Atenção, ouvintes. Viu? Eu acho que isso pode ser um assunto para outro podcast. Nós já falamos isso no passado, então nós não batizamos para salvar a alma da criança. Marcelo, anota aí, a gente vai ter que fazer um programa sobre a visão batista do batismo, do credo ao batismo, e nós, os presbiterianos, sobre o aliancismo e batismo infantil. Mas não será para salvar a alma da criança. Amém. Bom, então, um dos avós das crianças, que não era cristão, estava lá, assistiu, depois chegou na hora do almoço e falou assim: poxa, mas qual a sua formação? Eu falei assim: não, eu sou pastor, eu sou formado em teologia. Não, mas você tem que ser formado em outra coisa, história, filosofia, direito, porque o que você falou lá, só um pastor somente que faz teologia não consegue falar, não. Aí eu falei assim: o senhor sabe qual é a formação de um pastor? Não, vocês devem ter algum curso interno aí. Eu falei assim: não, eu fiquei como candidato por 1 ano, fiz seminário por 4, depois como licenciado por mais 1, são pelo menos 6 anos de formação direta. Pode ter o curso do Instituto Universal Brasileiro, mas... mas não fiz por correspondência. Tem hora que ele é útil também. Eu não fiz por correspondência, né? Mas aí a gente está falando então sobre a questão do pastor, que ele trabalha, não só, a única coisa que ele faz é trabalhar. Então ele tem que ter o descanso. Tem que ter o descanso e deve ser preservado isso, né? E só que ele também, da mesma forma que o pastor falou, que existem membros que têm senso de não urgência para atrapalhar o pastor, às vezes tá pegando fogo numa segunda-feira, tem que acontecer. A pessoa morre de segunda, né? Às vezes podia dar um ajuste e falar: você só morre de terça para frente. Às vezes é o contrário, viu? Eu tive uma ovelha que caiu, quebrou os 2 braços, eram 11 horas da noite da segunda-feira, aí muito custo, ela não pediu, mas o marido ligou: olha, não precisa se preocupar, pastor, eu sei que o seu dia de descanso, só que nós estamos no hospital, que a fulana está com os 2 braços quebrados. Eu falei: que é isso, rapaz? Não teve outra, eu levantei, a minha esposa estava dormindo, saí para ela não acordar e fui para o hospital. Exatamente. Mas ele nem pediu, mas às vezes a pessoa tem até o contrário: não, já é dia de folga do pastor, não vou e nem ele falar estava numa crise tremenda, ela tinha quebrado os 2 braços, caído na cozinha. Ela foi apoiar, escorregou do banquinho e quebrou. Coisa horrível. E eu fiquei lá com eles porque eu entendo que devia ficar. Não foi nem pedido. Agora, a primeira coisa, então, que nós estamos falando de administração é o pastor administrar a si mesmo. A si mesmo. Uhum. Depois, administrar a sua família. Isso. Porque... Primeira igreja. A primeira igreja ali, ele vai ser o exemplo do que é uma vida em Cristo familiar. Porque isso é claramente bíblico, tanto no texto de Tito quanto de Timóteo. Mas às vezes o temor a homens faz com que o pastor deixe a família de lado para servir ao restante da sua igreja. Certo. Né? E vocês, né? Você vem de uma família de pastor, tem filho pastor, nós dois somos todo mundo pastor. É filho de pastor. Eu sou sobrinho de pastor e o meu tio pastor é filho de pastor. E aí a pergunta é essa: se você não pastor. ensinar o seu filho e os seus descendentes a amar a igreja, ele vai ficar com raiva da igreja. E acontece muito. Então você precisa fazer com que ele ame a igreja e saiba que se eu estou aqui é porque a gente tem uma missão. O que eu faço e o que eu vendo na minha casa é: nós como família temos uma missão de converter o mundo. Pode ser que depois de 80, 90 anos a gente consiga só uma pessoa, mas a missão foi frustrada? Não. A missão foi cumprida. Porque a gente fez o que a gente podia ter feito com as ferramentas que a gente tinha dentro da força que a gente tinha. Então, a ideia básica é que a igreja precisa entender que o pastor, nessa circunstância, é um ser normal, que ele trabalha, porque a visão que o pastor não trabalha não é do filho, a visão... Um monte de pessoas, você falou, nós na nossa igreja temos expediente. Em muitas outras igrejas não existe isso. Agora, porque o pastor não tem expediente na igreja que, de repente, fica a semana toda sem aparecer uma pessoa? A nossa igreja, ela tá o tempo todo ali, tem atividades. Tem movimento. Tem movimento. Então, assim, eu acho que a igreja, mais uma vez, com a pregação da palavra, a igreja vai saber exatamente quem é o seu pastor, como honrar o seu pastor, né? Não só na questão de tempo, mas na questão de sustento, na questão de honra. E como isso vai fazer importância para o reino todo prosperar. Eu cheguei numa igreja para pastorear, a segunda igreja do meu ministério. E achei assim,
espetacular. Cheguei lá e o conselho falou, e eu tô com o presbítero aqui atrás de mim, né, praticamente, e ele sabe que eu não tô mandando recado, e absolutamente. Achei interessante, eles tinham o costume, era uma igreja que era comandada por pessoas executivos. E eles falaram uma coisa que nós exigimos aqui, que o pastor, uma vez por ano, vai a um congresso. O senhor vai escolher o congresso que eu queira ir, porque o senhor precisa se atualizar. Hoje os congressos, por causa da pandemia, inclusive estão parados, mas eles falam, pode escolher qual é, o senhor vai, a igreja quer que o senhor anualmente faça um congresso por conta da igreja. Sim. E eu falei, rapaz, eu não tinha nem sequer, não é que eu não tinha pedido, eu não tinha sequer pensado nisso, mas eram pessoas acostumadas a administrar, porque você lá na empresa, você manda as pessoas fazerem atualização. Tem que fazer um pós-graduação, às vezes é uma viagem para fora, não é esse o caso, né? Mas assim, você precisa... Com certeza. Cada vez mais estar com a cabeça em ordem. Acho que é o foco, né? Outra coisa que você falou agora também, acho que é importantíssimo lembrar, eu queria tocar mais nesse assunto, uma vez que o pastor está lutando para implementar a sua agenda e implementar o seu trabalho eclesiástico, muitas vezes ele pode esbarrar em temor de homens. Ou você sempre receoso com o que vão pensar de você, ou com aquele espírito, até, novamente falando, de boa fé, querendo agradar a gregos e a troianos. Qual o problema que isso pode gerar e como fugir desse tropeço? Ok. Na minha visão, as decisões que você deve tomar são decisões sempre voltadas ao reino. Então, como que você vai fazer isso? Você chega numa igreja nova, né? Pensando que hoje a gente tem os pastores não têm mais aquela continuidade nas igrejas. Os pastores hoje têm, o que eu brinco é que acabou o repertório. Alguns é isso mesmo, viu? Não acabou é brincadeira, o repertório das pregações, ele precisa começar em outra igreja. Por isso que é tão mais simples, né? O que a gente proporciona, falar, só prega a palavra. Não precisa muito requinte. A pregação da palavra, ela por si só, ela consegue te dar todas as ferramentas de uma gestão das suas ovelhas. Mas as pessoas querem buscar algumas ferramentas de mercado para dentro da igreja para agradar A ou B. E esquecem de agradar o principal, que foi quem arregimentou ela para a batalha. Então, você só precisa agradar uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. Se você fizer isso, vai ter o quê? Um ou outro coronel de algumas igrejas, que a gente sabe... Chegou o pastor e fala assim, ó, você é muito bem-vindo aqui. Mas aquela família ali é meio a que manda. Né? Ele que determina lá quem vai ter a cor da cortina no final do culto. Então, a pregação da palavra de Deus deve ser clara e não ter nenhum remetente e destinatário. Não deve ser ponto a ponto, deve ser a pregação. E Deus, o Espírito Santo, vai trabalhar o coração de cada um ali. Eu queria fazer uma pergunta dessa vez, antes do break que você for dar, pode guardar para a hora, tá? Então, vamos lá, faz a pergunta e a gente guarda para o break. Você é a favor ou contra fazer planejamento estratégico na igreja? Opa, okay. Segura aí, vamos pro break, fica com a gente, já volto já. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Pronto, bora soltar o Rodrigo aqui. O pobre coitado tá engasgado aqui, vai ficar roxo. Teve uns 5 segundos para ele repensar sobre isso. Né? A pergunta de novo, tio? Se você é contra ou a favor de planejamento estratégico, esse planejamento estratégico conhecido no meio empresarial. Sim. Na igreja. O planejamento estratégico, ele é uma ótima ferramenta. Ele te dá um monte de variáveis para você pensar o futuro. Ele te dá
orçamento, ele te dá um realizado e um orçado, ele te dá uma gestão de pessoas. Meta, não sei o que lá e tal. Para CNPJ. Tá, ótimo. O planejamento estratégico da igreja deve ser regido pelo Espírito Santo de Deus. Mas você entende que é uma ferramenta útil dentro dessa... É uma ferramenta útil, mas o pastor ele não pode se dedicar mais a isso do que a pregação da palavra. Então pode ser estamos juntos. Que pessoas qualificadas ali façam o planejamento estratégico para nortear. Mas às vezes, como é numa empresa, um orçamento tão rígido que, por causa de um detalhe, um projeto não sai. A gente não orçou isso esse ano, deixa pro ano que vem. E as metas também, Não, mas as almas aguardam até o ano que vem. Então, nessa circunstância, eu acho que os orçamentos na igreja podem ser quebrados. Porque a ânsia maior é o alcance das almas. Não, planejamento estratégico eu falo no sentido amplo, financeiro também, mas todo, né? Sim. Vamos abrir tantas congregações esse ano, vamos ter tantas pessoas esse ano. Mas até porque tem certas ferramentas que elas não são bíblicas, mas se elas estiverem bem debaixo da autoridade bíblica, elas são muito úteis. Uma coisa que é comum, você começa um trabalho numa cidade e o trabalho tem se desenvolvido, de repente está alugando um imóvel, e fala assim, vamos construir comparar um terreno, construir um imóvel próprio. Isso é debaixo de oração, da bênção de Deus, de ousadia. Mas se Deus dá liderança e sabedoria aos líderes, qual o problema de colocar um orçamento, de fazer uma campanha, mostrar os desafios, mesmo que de repente fale assim, olha, nós sabemos que é isso que precisamos e isso é um desafio, nós não temos condição. Colocar desafio, procurar igrejas parceiras e tal. Estou falando principalmente na realidade brasileira. Com certeza. Isso é muito tranquilo. Agora, tem emergências. Um missionário da nossa igreja que está fora do país, ele está com problema de saúde, precisa trazer logo ele e a família. Um missionário que está na Europa, trazer ele de uma hora para outra. Ou uma inundação derruba a tua igreja inteirinha, fisicamente falando. Ou seja, assim, o planejar é uma coisa que não é do brasileiro. É verdade. O brasileiro ele é um povo do também improviso, né? O estatística também não, né? Então, assim, ele é um povo muito mais do improviso. E por isso, às vezes, a gente tem um sucesso em várias outras áreas que outras nações não têm, porque enquanto se planeja demais, a gente já está tomando 3, 4 tombos e levantando. Isso é notório. Mas, por outro lado, a gente sim precisa aprender isso. Com o mundo dos negócios, alinhado com o reino, você tem bons profissionais que podem te ajudar nisso, né? Então, na nossa igreja, com a última leva da história dela, nós tínhamos sim um planejamento estratégico, aonde eu quero estar daqui 5 anos, quais são as principais metas. A minha ideia é abrir congregação ou é investir em missões nacionais? Como eu vou expandir o reino? Então, você ter um foco e pensar, a minha meta é missões nacionais. Tá, então vamos buscar isso. Não, minha meta vai ser internacionais. Alguma coisa nessa Uma questão sentido. estratégica da PIBA, que aí eu posso compartilhar, que eu conheço bem, e que se tornou parte até do DNA da igreja. A brincadeira sempre lá é que é um galpão bem grande, um salão bem amplo, mas no verão é bem quente. No verão é bem quente. E aí aquela conversa constante por ar-condicionado. Aí o pastor Mendes sempre falou, e eu tenho o maior respeito e concordo, assino embaixo. Ele falou assim, quanto a gente vai gastar para pôr um ar-condicionado nisso tudo? Quantas igrejas eu vou plantar? Quantas casas e propriedades eu vou comprar em lugares como Cuba, por exemplo? Quantos missionários eu vou fazer? Aí ele falava tudo. Quantos projetos do Prega a Palavra eu vou abrir? E aí a gente olhava e falava assim, ele está certo. Tipo assim, é uma questão estratégica. Não que seja pecado por ar-condicionado. Exato, não é pecado. Mas estrategicamente, falou assim, se é para usar o dinheiro e fazer um levantamento de recursos, eu não vou gastar com ar-condicionado, com cadeiras mais confortáveis, etc. Eu vou investir para isso. Tem cadeira, tem um salão bom, o som é bom e tal. Então, o pessoal se abana aí no calor. Isso. Então, assim, é uma estratégia também. E da mesma forma como o pastor falou, agora estamos vivendo uma transição. Pode ser que agora o novo time de pastores decida. E não sendo um pecado, simplesmente sendo uma nova forma
de visualizar o reino. E muito menos desprezando o pastor Mendes, que é Exato. claro que não. Então, absolutamente. Então eu sempre brinquei com ele, ó. Saiu no dia 31, no dia 1º eu tô colocando ar-condicionado. Tá aí a oposição, né? Agora nós estamos descobrindo o que é a oposição. Mas uma vez eu participei de um congresso da década de 80, quem veio falar foi um pastor americano muito conhecido na época, hoje eu nem escuto falar nele, Peter Wagner. E ele usou uma expressão muito interessante, ele falava que até 120 membros você é pastor da igreja. De 120 membros acima você é fazendeiro, ele dizia. Porque você tem os capatazes de diversas áreas, e contou da igreja dele, que tinha mais 2.000 membros, na Califórnia. Acho que é na Califórnia. Mas não importa. Então, assim, também, claro, você tem horas que a coisa é completamente outra. Eu fui pastor dessa igreja que eu falei que eu cheguei lá, que tinha uma visão empresarial, nós tínhamos acampamento, nós tínhamos, acho que uns 8 funcionários, tinha uma série de coisas, iam construir no acampamento. Era uma igreja com uma estrutura diferente do que as outras que eu tinha pastorado e que eu pastorei hoje. Então, eu mesmo propus ao conselho e nós contratamos um administrador. Então, a igreja não era pastor, tinha um administrador. Porque ia fazer compra de material, ver se a construção estava indo em ordem, se estavam colocando piso direito e tudo, para que eu continuasse na minha função ministerial, pastoral, e aí tinha essa pessoa que trazia os relatórios para o conselho. E claro que os presbíteros participavam também, mas havia possibilidade financeira, havia pessoa qualificada para isso, então tínhamos um administrador na igreja. Não sei se continua tendo, mas tinha na época, tinha. O que não sei se é o caso da PIBA, mas tem diversas igrejas que são assim. Hoje nós temos também ele tem essa figura do administrador, né? Lá chamamos ele de ecônomo. Tá. E ele tem essa função exatamente de tirar esse peso de burocracia, de legalidade e de finança das costas do time de pastores. Tá certo. Então ele leva o assunto muito mais light. Ele tira essa carga pesada, porque se um pastor precisar estudar toda a legislação, se um pastor precisar entender tudo que são impostos, porque acaba acarretando ali, né, taxas, impostos e contribuições do dia a dia de uma igreja, folha de pagamento, tudo isso, ele vai necessariamente estar gastando mais tempo do que ele poderia estar investindo em coisas que agregam mais dentro da vocação dele. Você já pincelou isso de uma forma bem geral, mas a gente caminhando aqui, já adiantado no programa, eu queria tentar voltar então para o pequeno. Tá. Até porque, estatisticamente falando, a grande maioria das igrejas são igrejas pequenas. São igrejas pequenas. São no Sudeste, na região de São Paulo, algumas grandes capitais. Não que no interior não haja, mas são as exceções dessas igrejas grandes. Eu sempre falo, e a gente está... Porque o Rodrigo faz parte da liderança lá da PIBA, a gente está sempre citando, mas é uma excepcionalidade mesmo. Uma cidade de 120, 125 mil habitantes, uma igreja de 1.200, 1.500 membros. Isso mesmo. Né? Isso ainda proporcionalmente, ainda é maior do que muita igreja grande de São Paulo, né? Da capital. Então, mas voltando para as pequenas, eu sou aquele pastor de uma pequena igreja e eu tenho que fazer tudo. É minha responsabilidade mesmo. Sim. Você disse, procurar líderes, orar por isso, pregar para que isso seja moldado e tal. Mas hoje eu estou lá, fazendo esse trabalho. Tem como administrar isso? Tem dicas práticas para a gente gerir o tempo? O que decidir primeiro? Como determinar prioridades? Falando primeiro da prioridade da palavra, prioridade da família, da sua vida, mas no dia a dia, nas decisões da igreja. Tá. O que eu imagino é que as boas decisões são tomadas de acordo com a característica de cada local. Isso é fantástico porque você pode ter em determinado momento uma construção numa igreja que necessita que aquele pastor tenha um pouco mais de esforço nessa área. Então, como você falou, tem as prioridades bíblicas e depois vem o dia a dia, a gestão. E a gestão, ela não pode vir desassociada do foco do reino. Então, aproveitar mesmo o tempo de gestão, que na minha visão deveria ser um tempo secundário do pastor, mas também para trazer experiências a pessoas, a membros ali que convivem com o pastor, a coisas boas. Então, o que acontece? Em muitas ocasiões na nossa igreja,
o pastor fala o seguinte: tô indo visitar um irmão, alguém se dispõe a ir comigo? Fazendo isso, ele tá saindo daquele quadradinho normal, que é o ministério inicial dele, mas ele tá dando oportunidade de outros membros da igreja experimentar também o dia a dia da gestão ordenada das ovelhas. Ele tá dando chance daquele irmão ter uma experiência que até então ali ele não tinha possibilidade, tá? Fora isso, ele abrira oportunidades. Então, pensando em tudo, ele deve olhar para a comunidade dele, como você falou, você está em uma comunidade. Qual é a necessidade dessa comunidade? Ser uma igreja que seja útil para a comunidade. Uma igreja que busque lá a comunidade que a gente está trabalhando agora, a congregação que a gente está trabalhando, eles estão entendendo que a grande dificuldade das jovens adolescentes ali, da pessoal que está no nível da escola, reforço escolar. Abrimos uma frente de reforço escolar, começando a chegar pessoas na igreja. E qual que é o nosso desejo? Qualificar essas crianças a irem bem, os pais vêm junto, perguntam simplesmente, por que isso aqui é de graça? E a gente vai mostrar o porquê que é a graça, né? Então, eu vejo que a ideia dessas boas decisões tomadas, Ludiero, ela vai, na verdade, sempre buscar o foco. Então, nossa rotina, ela tenta desviar a gente do foco. Em tudo, nossa rotina no casamento, nossa rotina no trabalho. Daqui a pouco você fala, nossa, eu tô cansado de fazer a mesma coisa. Só que isso aí não é de agora, isso aí é lá do começo do século, quando aquele Charlie Chaplin com Tempos Modernos, ele ficava o tempo todo apertando aquele... E ele ia para casa apertando aquela... E a rotina, ela chega a ser sufocante. Em alguns momentos, você consegue transcender a rotina e falar, achei. Mesmo com a rotina que, queira ou não queira, você falar, o que é a gestão do tempo? A gestão do tempo seria uma boa rotina, não sendo sufocante. Mas somos pessoas que não gostamos de seguir lei alguma. Todo mundo tende à anarquia. Você quer bagunça, você quer não ter hora para acordar, não ter hora para dormir, não ter hora para comer, você quer... É isso. E as rotinas do nosso dia a dia, elas forçam a gente para comer na hora certa, dormir a quantidade de horas, trabalhar comprometidamente. Então, quando você monta a gestão do tempo, você fala assim, será que realmente essas minhas rotinas eu estou fazendo de forma a sofrer? Ou entendendo que a rotina imposta é uma ferramenta especial para que eu atinja as minhas metas mais importantes do dia? Que no caso do pastor, a gente reitera, que é o ministério da palavra, a condução das ovelhas e a oração. Secundariamente, ele pode ser bem sucedido em todas as outras áreas, mas ele não pode esquecer o principal. Não sei se respondi. Não, fantástico, fantástico. Eu digo muito obrigado mesmo pelo seu tempo aqui conosco. Tem sido muito bom te ouvir. Como eu disse, eu aproveito e tiro as minhas dúvidas, né? Mas de fato que a gente acabou caminhando, e eu acredito que a vontade de Deus nisso é lembrar que todo pastor, a primeira coisa que é gente, né? E se as nossas prioridades não estiverem bem alinhadas com as escrituras, o resto do trabalho, a produção, o crescimento, o bom desenvolvimento do nosso ministério vai estar sempre em risco. Exato. Sempre em risco. Tio, fechamos mais um aqui? Acho que sim. Essa até que foi facinho. Essa foi tranquila? Não, porque foi bom demais. É importante demais. Uma proposta para você, um pensamento, não sei se te interessa e tal, já que é uma área de suma importância, administração eclesiástica, esse era o nome da revista. Sim. Descobrir se existe, porque de repente é um ministério interessante você ajudar a fornecer ferramentas independente de denominação. Sim, todos exatamente. Precisamos saber, precisamos ter noções administrativas, saber, por exemplo, a nossa igreja, denominação, nós temos comissão de exame de contas, acho que toda igreja tem, interna, não estou falando, mas a nossa tem pessoas capacitadas, mensalmente presta o relatório, o conselho toma conhecimento e tal,
E é baseado nessa comissão é que no final do ano é aprovado o orçamento, o balanço da igreja, né? Então, são coisas importantes que precisamos debater. Coisas que vão até da disposição de uma secretaria, até como você montar uma biblioteca, que era o que tinha essa revista que eu estou falando. Ainda vou ver se eu acho nas minhas caixas que não estão nem abertas. Ela falava sobre como montar uma biblioteca, sobre o tempo que o pastor deve escutar as pessoas. Tinha muita coisa que vem de fora e que nós fazemos adaptações, mas era excelente. Eu tinha uma admiração pela revista por temas assim... Todos, tudo. Se eu for falando, é tudo mesmo. Hoje entraria coisas mais modernas lá dentro, certamente. Era uma época que não existia celular, internet era discada, esperando lá ligar e tal. É outra época. Mas tem coisas de suma importância para que a igreja funcione melhor. Porque, afinal, ela funcionando bem nessas áreas... o trabalho pastoral, que é o básico que nós conhecemos, que é estudar a palavra, pregar a palavra, discipular, orientar, exortar, animar, fica mais fácil quando você tem o resto tudo funcionando bem azeitado. Sim, exatamente. Rodrigo Marinho, obrigado pela sua participação conosco. Volte sempre. Muito obrigado e estou à disposição. Ótimo, valeu. Obrigado. E, obviamente, eu quero agradecer a você que esteve conosco durante esse tempo, semana após semana, o nosso podcast, e compartilhando, ouvindo, comentando com seus amigos, falando sobre o trabalho do Theo MediaCast. Se você está nos ouvindo nas principais plataformas de streaming aí da internet e quer assistir esse programa na íntegra, vai lá no nosso site theomedia.com, baixa o nosso aplicativo. Theo Media é uma plataforma que tem este e diversos outros conteúdos para a edificação da sua vida e para a edificação da sua igreja. Nós temos o aplicativo, o acesso ao Theo MediaCast e a outros conteúdos é gratuito, mas você pode também ser parceiro em missões da Comev, Comunicações Evangélicas, a mãe, o berço do Theo Media. E fazendo a sua inscrição, sendo um assinante do Theo Media, você se torna então nosso parceiro em missões, sustentando este projeto e diversos outros a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana.